Justiça de São Paulo derrubou liminar que impedia a prefeitura de retirar barracas da população em situação de rua instaladas em calçadas e praças da capital paulista. A remoção estava proibida desde fevereiro por conta de uma ação movida pelo deputado Guilherme Boulos, pelo padre Júlio Lancelotti e outras 6 pessoas. O prefeito Ricardo Nunes comentou a decisão da Justiça, aspas, rua não é endereço, barraca não é lar. Não é digno pessoas nas ruas expostas ao sol, chuva, sem banheiro, sem chuveiro, torneira, fecha aspas. Nunes disse ainda que o município está ampliando vagas em centros de acolhida, além de contratar vagas em hotéis para acomodar os moradores de rua. Silvio Navarro, a gente que trabalha aqui na região da Paulista, a gente se depara muito com essas barracas instaladas em praças, calçadas, a gente percebe que a zeladoria da cidade vai de mal a pior, né? O que você achou dessa decisão da Justiça certa em permitir a remoção dessas barracas espalhadas pela cidade, Silvio? Veja, Paula, essa é daquelas situações um tanto quanto delicadas, porque é evidente que quando você vê pessoas em situação de rua, morando na rua, se alimentando mal, crianças pedindo dinheiro, é evidente que você se comove, é claro que sim. Ninguém gosta de ver pessoas em situação indigna ali. Ocorre que, para quem anda, principalmente aqui na região da Avenida Paulista, por exemplo, embora isso esteja se expandindo, a gente sabe que essas barracas acabam acumulando lixo. A gente sabe que nesse ambiente, que não é um bom ambiente até do ponto de vista de saúde, né? Vira reduto para craqueiros. Isso acaba se tornando pequenas cracolândias. Mas, como eu disse, é algo que a gente toma cuidado para falar, porque, claro que aquelas pessoas elas estão em situação difícil. Ninguém escolheu estar ali. E elas precisam, sim, de ajuda do poder público. Precisam ser removidas para albergues ou para, no caso, centro de saúde, porque muitas delas são dependentes de crack. Então, a ideia é tirá-las dali, mas sempre vai aparecer o Guilherme Boulos, sempre vai aparecer o padre Lancelotti, porque o Guilherme Boulos faz política nessa hora. É justamente quando ele aparece para fazer política, para atacar o Estado, para dizer que isso é coisa da direita, que as pessoas ali estão sendo maltratadas, que é por isso que não se pode ter uma ação, por exemplo, da Guarda Municipal ou da Polícia Militar mais firme nessas regiões, porque, como eu disse, são pessoas que estão em situação muito difícil, precárias, precisam de atenção e ajuda, mas tem muita gente que se aproveita dessa situação. Traficantes, por exemplo, tem muita gente que rouba. Aqui em São Paulo, um celular é roubado a cada 3 minutos na região da Avenida Paulista. Isso são dados compilados de boletins de ocorrência, disponíveis na Secretaria de Segurança Pública. Então, é preciso ter atenção com essas pessoas e cuidado, sim. É um caso de saúde pública, sim, mas é preciso tomar cuidado também do ponto de vista da segurança urbana. Segurança, não digo nem só a zeladoria, como você citou, mas a segurança, porque enquanto tiver um Guilherme Boulos fazendo política com essas pessoas que precisam de ajuda, a situação nunca vai se resolver. Ana, Guilherme Boulos já disse que vai recorrer da decisão. Só para lembrar para quem chegou agora, Guilherme Boulos entrou com uma ação com o padre Lancelotti para impedir a remoção das barracas instaladas por toda a cidade. Agora a Justiça de São Paulo derrubou, portanto, essa liminar. O padre também não quer que as pessoas sejam removidas, é isso? Parece que sim. É inacreditável, é a falsa humanidade, falsa tolerância, falso amor, gente hipócrita que quer manter essas pessoas que precisam de cuidados, muitos com problemas mentais, né? Muitos também com problemas de drogas. Eles querem manter essas pessoas na rua para suas agendas aí políticas, né? Para continuar subindo em palanque, para aparecer ali, tirar foto. Agora, existe um ponto também, como o Silvio disse, é um assunto delicado, porque existe um ponto que nós estamos vivendo aqui na Califórnia em vários lugares. Venice Beach, por exemplo, um dos cartões postais da Califórnia, agora já melhorou com um novo xerife que foi eleito e que limpou, né, ali as praias de Venice. Mas antes, eles passaram uma lei aqui que a polícia não podia encostar nessas pessoas, né? Essas pessoas, ou seja, pessoas com problemas sérios mentais,
pessoas com problemas sérios, usuários de drogas, muitos ali passando por overdoses, elas não poderiam ser tocadas ou removidas se não fosse por desejo próprio. Ora, como uma pessoa, né, num estado que está totalmente ali, um estado mental debilitado, seja por alguma incapacidade mental ou pelas drogas, como uma pessoa voluntariamente vai dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso sair dali. Então, é um assunto que entra também na agenda da esquerda no Brasil e do mundo também, principalmente da esquerda radical daqui da Califórnia, que é essa agenda dessa esquerda do PSOL. É uma agenda de falso amor, de falso cuidado. Usam as pessoas, usam minorias, usam grupos que precisam de ajudas na nossa sociedade apenas para palanque político e nada mais do que isso. Augusto Nunes. Olha, falar com todas as letras, aí tem que ser removidos as pessoas imediatamente, porque só se prestam a instrumento de político, só isso. A prefeitura, pela primeira vez, está oferecendo abrigos muito decentes, com todo o aparato necessário para cuidar de pessoas doentes. Todos dormem bem, com muito mais conforto que nos lugares em que estão. Agora, qual é o problema? É o Boulos, é o padre Lancelotti. Eles não querem, eles acham que tem que ficar lá, e não num abrigo decente. Por que eles não vão dormir lá, ao lado? Por que eles não passam a noite, os dois, numa dessas barracas, para que eles sintam a vida que os caras levam? Por que eles não fazem isso? Para não repetir o papelão do Suplicy, Eduardo Suplicy, quando foi se solidarizar, né, com os presos, me aparece na prisão lá com um pijama de seda verde. Suplicy. É capaz o Boulos aparecer lá de pijaminha também, porque ele nunca viu isso. Abriga os desabrigados nas casas que a família dele tem e que não tem nenhuma função social do ponto de vista dele, estão vazias, né? Leva para a casa dele, por exemplo. É um absurdo o que acontece em São Paulo, porque os visitantes, turistas que vieram para São Paulo, conhecer os lugares históricos no aniversário de São Paulo, encontraram interditados o pátio do colégio onde a cidade nasceu, a Praça da Sé. Manda o padre Lancelotti botar na igreja da Sé para ver se eles aceitam. No Centro Velho, na Praça da República. E eles não conseguiam ver sequer os prédios do Niemeyer construídos aqui porque todas as ruas estavam ocupadas, deliberadamente, por motivos políticos. Imagine, o Boulos quer ser prefeito de São Paulo. Tem articulações aí, como veremos daqui a pouco, algumas desastradas. Ele vai fazer isso? Vai botar esse pessoal por barracas, porque casa ele não vai construir a tempo. Ele vai botar em barracas nos pontos turísticos. Eles estão na frente da prefeitura. É intransitável. A calçada é em frente da prefeitura de São Paulo, havendo alternativa do abrigo decente. Então chega de demagogia. E quanto à Cracolândia, essas coisas, a Ana lembrou muito bem. Eu entrevistei uma vez o Ferreira Goulart, grande poeta, um homem sensível, uma sensibilidade extrema. Ele dizia: olha, eu tenho 2 filhos esquizofrênicos. Ele disse: só é a favor da internação depois da concordância do portador da doença quem não tem filho esquizofrênico, quem não tem ninguém na família com problemas do gênero, com vícios desse tipo. Porque só quem não conhece o problema acha que um sujeito que já não controla a própria vontade vai concordar com a internação. Augusto, olha só, a Ana trouxe, né, no caso dos Estados Unidos, não é, Ana, que é o Skid Row, né, uma espécie dos fundos ali de Hollywood, creio que 50 quarteirões com mais ou menos umas 4, 5 mil pessoas. O que é que acontece aqui na cidade de São Paulo?
Tem a Cracolândia, a mais conhecida, que funciona ali, é montada no centro de São Paulo, mas essas barracas, essa distribuição de barracas, inclusive tem gente que distribui barracas, não faltam ONGs distribuindo essas barracas. O próprio padre Júlio Lancelotti, essas barracas, elas dispersam, elas espalham os usuários de crack pela cidade e torna muito mais difícil o combate a isso, por exemplo. A gente sabe que combater e resolver o problema da Cracolândia sob as duas óticas, como eu disse, a ótica da saúde pública e como o Augusto acabou de lembrar aqui, são pessoas que precisam de ajuda, não estão mais conseguindo raciocinar, mas também ali é um bom paradeiro para traficantes de drogas e para o PCC aqui em São Paulo. Está sob controle. Está sob o controle do PCC. As últimas operações policiais descobriram toneladas de drogas, dinheiro, traficantes ligados à facção criminosa lá. E muitos deles foram parar, no caso do centro de São Paulo, na gestão Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, quando instituiu um programa aqui na capital, batizado Braços Abertos. O que era o programa? Aqueles dependentes ganhavam, acho que R$15, R$20 por dia para varrer a rua, para trabalhar, e podiam se hospedar naqueles hotéis cortiços daquela região por um preço camarada. O que aconteceu? Aquilo acabou virando um bolsa crack. Eles pegavam o dinheiro para comprar mais crack. E o que aconteceu com os cortiços, com aqueles hotéis? Viraram instalações para armazenamento de drogas. E quem ficava lá em cima eram quem? Os traficantes. Quando não, casos de prostituição também descobertos ali. Olha a genialidade da proposta do PT aqui na capital. Então, veja, é preciso combater o traficante que está lá e cuidar das pessoas que estão lá também. Sem uma intervenção compulsória, no caso dos dependentes, e sem a mão firme do Estado, a polícia, a segurança pública, a guarda municipal não vão conseguir combater o problema, como foi bem lembrado aqui no caso dos Estados Unidos. Para completar o que disse o Silvio, as barracas, dezenas de barracas que estão entre as que se aglomeram diante da prefeitura, ficam vazias à noite. As pessoas ocupam durante o dia para manifestações políticas e vão dormir em casas que já têm. São apenas militantes desse o MTST.